Qual o nome? Eduardo? Eduardo. E? Carla. Quem que servia os espíritos? Os dois. Vocês dois. Como é que era a vida de maldição de vocês? Péssima. Cheia de miséria, destruição, morte, quase morte. Péssimo. Você não tem nem... Ela era a minha mãe de santo e eu era o que cuidava do centro. Nós tínhamos um centro de Umbanda. Desculpa de falar religião, sei que não pode falar, mas tem que ser realista. E serviam os espíritos há 42 anos. 42 anos. 42 anos. Fui Sua apresentado. vida toda. Minha vida toda. Cada mês que se passava acontecia alguma coisa. Já tomei facada no peito, quebrei braço. Eu tenho que citar porque são maldições. Nós estamos falando de maldições. É isso que acontecia, o mínimo, essa realidade. Eu abri a casa, o terreiro, a pedido deles, né, como diziam, que eu tinha que abrir a casa. Tinha os filhos de santo, como chamam lá. Só que assim, a nossa vida chegou no momento que a gente não conseguia nem manter a casa. E não tínhamos dinheiro nem para comer mais. A gente chegou a alugar o espaço onde ia ser o centro, a gente dormia no chão. Foi quando eles disseram assim, vocês precisam fazer um comércio de velas com as nossas imagens, que vocês vão arrebentar, vão vender no exterior. Bispo, foi quando nós demos tudo que a gente tinha. Porque a gente fazia tudo com tanta fé que a gente dava tudo. Foi quando nós sujamos nosso nome, pegamos empréstimos em todos os bancos para abrir essa empresa, com a imagem deles. Foi aí que foi o nosso fundo de poço total. Foi daí que eu comecei a pensar, falei, poxa, a gente está fazendo tudo, a gente chegou a passar fome. Porque tinha vez que a gente tinha R$20 para o mês inteiro. Não, a gente não vai comer, mas a vela não pode faltar. Quinta-feira é dia de sessão, tem que ter a vela. Então, nada podia faltar para eles, para nós podia faltar tudo. Porque a gente levava ali. Até que um dia eu falei para ele, poxa, não tem como, o que está acontecendo? Foi o dia que eu ajoelhei no chão da minha sala. Eu falei assim, hoje eu vou fazer uma oração diferente. Porque toda vez que a gente orava, era primeiro a gente louvava as entidades, para depois, por último, falar de Deus. E a gente não se dá conta disso, bispo, quando a gente está lá. A gente acha que a gente está fazendo certo. E aquele dia eu ajoelhei e falei assim, chorei, clamei e falei para o Senhor, Senhor, hoje é o Senhor Jesus que eu estou falando. Hoje não é Pai Oxalá, não é Pai nada. Hoje é com Jesus, Pai, o Senhor que me criou. Se o Senhor não mudar a minha vida, quem que vai me ajudar? Hoje eu não vou pedir para ninguém, só vou pedir em seu nome, para o meu Criador, meu Pai. Foi quando eu levantei daquele chão, bispo, eu já levantei diferente. Foi quando eu liguei a televisão, Canal 21 não existia na minha casa. Nenhuma igreja evangélica, a gente passava. E aquele dia eu virei 2 vezes, assim, caiu no 21, o senhor estava falando. O senhor estava assim, até quando você vai servir aos encostos? Aí eu parei e fiquei assistindo. Você viu como está a sua vida? Isso é a prova que você está errada, você tem que fazer alguma coisa. Aquele dia, apesar de eu tinha uma idolatria por aquilo tudo, um amor pelas imagens, tudo aquilo, falei para ele, pega um saco de lixo, a gente vai jogar tudo isso fora. Ele, você está ficando doida, imagina. As nossas imagens, nosso amor está aqui. Eu falei, não, a partir de agora, mas eu levantei com uma força daquele chão, que eu falei, a partir de agora a gente vai jogar, mas vai ter que ser hoje, não é amanhã. Bispo, a partir do momento que a gente deu tudo aquilo embora, eu falei, agora nós vamos no templo. Ele falou, nossa, mas no templo? Pelo amor de Deus, não tem outro lugar. Vamos para a igreja, qualquer lugar, menos para o templo. Eu falei, só tem uma coisa para te falar. Eu vou para o templo. Se você não for... Aí ele, não, mas então você vai para o templo, eu vou continuar na Umbanda. Eu falei, então a gente vai separar. Ele, E você não tinha nem vindo ainda, só tinha assistido o programa. Mas, bispo, eu tinha certeza. Quando eu falei para ele que eu estava decidida, eu falei, não tem como. Ele, mas lógico que dá cada um numa religião. Eu falei, não, isso não existe. Não tem como eu ficar numa religião, você na outra. Nós somos casados, é uma aliança. Ou você vai comigo, ou a gente se separa. Ele, não, você não está me falando. Eu falei, eu estou decidida. Nós vamos acabar com tudo isso. Eu não quero mais saber dessa maldição. Isso é maldição. Ele, como maldição? Não fala isso. Ele não acreditava no que eu estava falando. Isso foi quando? Quando é que vocês vieram aqui para o templo? Nós pisamos aqui a primeira vez, dia 12 de abril desse ano. Vai completar 5 meses que nós estamos aqui. De lá para cá, o que aconteceu? Ai, bispo, tudo mudou. É engraçado que, assim, uma semana, logo na primeira semana que a gente começou a vir aqui, eu virei para ele e falei assim, porque a nossa vida financeira ainda estava a mesma, mas eu falei, engraçado, está tudo igual, mas está tudo diferente. Não mudou nada na nossa vida, mas está tudo diferente. Então, assim, começando da paz de espírito que a gente tinha, que não tinha igual. A gente começou a dormir bem, a gente não dormia, a gente vivia perturbado. Então, assim, aos pouquinhos, a gente foi colocando a nossa vida no lugar. Eu tinha uma barriga, bispo, tamanho, parecia que eu estava grávida de 9 meses.
porque eu tinha miomas múltiplos, mas eram muitos, eu tinha hemorragias constantes. Eu acabava o trabalho lá no centro, eu chegava em casa, era sangue, era hemorragia, ele não podia encostar na minha barriga, eu gritava. Aí comecei a vir na terça-feira, mas assim, foi tudo de uma vez, tudo foi entrando no lugar, e até a enfermidade sumiu, não tenho mais dor, não tenho mais nada, bispo. Você sacrificou no altar de Deus? Vocês, nesses 5 meses, vocês sacrificaram, vocês fizeram pacto com Deus? Quando nós chegamos, participamos da primeira fogueira santa, porque eu falei para o Eduardo, eu falei assim, Eduardo, a gente deu tanto, agora para Deus, a gente tem que dar o triplo do que a gente dava antes. A gente errou tanto, fazendo tanta coisa errada, porque ele chegou até a chorar mesmo, de sair daqui na hora da reunião, da gente passar, olhar assim, o tempo, e falar assim, meu Deus, tinha esse lugar, por que a gente não viu antes? Como a gente pôde ser tão enganados? Então, assim, quando chegou a primeira fogueira santa, nós não tínhamos ainda a condição de dar nada, mas Deus sabe, como a gente estava com o coração apertado, ele chorava, ele fazia como eu queria ter para dar, e ele tinha muita revolta, ele falava, eu estou revoltado, porque era para mim subir naquele altar e a gente perdeu tudo, para dar para os demônios, não é justo isso. Até que ele recebeu um dinheiro aí que ele não esperava, porque a gente estava com o coração mesmo triste em não poder participar. Ele recebeu um dinheiro que ele não esperava. Tinha que subir para o altar. Eu tinha que fazer a minha primeira oportunidade de ir para o altar. Para mim foi algo tão sensacional que eu não tenho explicação. Primeira vez que eu subi aqui, eu falei, Deus, um dia antes, Deus, não é possível que eu não vou subir naquele altar para te honrar. E aí aconteceu. Recebeu um dinheiro que não esperava. Não tinha, mas Deus proveu. E você sacrificou. Exatamente. E hoje conseguimos montar uma empresa de massa sem dinheiro. Você vai falar assim, não, esse cara deve estar viajando. Não, consegui montar uma empresa de massa sem dinheiro. Fornecedores que falaram para mim, pede quanto você quer, paga depois, 30 dias. Todos os meus fornecedores, 30 dias depois você me paga. Vende e recebe. Depois você vem e me paga. E estão vendendo? Graças ao bom Deus. Vendendo tanto que a gente fica andando pela casa assim, meu Deus, mais 30, mais 20, mais Eduardo, e agora? Estamos pegando mais representantes ainda. Amém. Quer dizer, mudou a maldição em bênção. Através da obediência. Continuem firmes. Amém?